Essa pergunta é clássica. Se eu tivesse que fazer aqui um ranking das perguntas que eu mais recebo quando eu abro a box de perguntas lá no meu Instagram, por exemplo, no meu Instagram Vinícius Rodrigues Inglês, essa aqui com certeza estaria no ranking das mais pedidas, que é sobre quanto tempo demora, quanto tempo leva para aprender inglês. Se você já está estudando ou você ainda está pensando em começar a estudar, você já fez ou está fazendo nesse momento ou vai fazer essa pergunta. É completamente natural, seres humanos são movidos a resultado, eu quero resultado na minha mesa, então é muito natural a gente se perguntar quanto tempo vai demorar para a gente poder chegar em algum lugar. Então vamos lá. Para a gente poder responder essa pergunta, eu quero que você venha aqui comigo, esteja aqui comigo para você entender a minha linha de raciocínio. No final desse encontro, você vai saber exatamente como você tem que lidar com essa questão do tempo, como aproveitar melhor o seu tempo e você vai conseguir ter uma noção aí de quanto tempo vai demorar para você ter um nível bom de inglês. Mas para a gente começar a responder essa pergunta, entende comigo aqui uma coisa. Vamos supor que você vai fazer uma atividade simples, como por exemplo, lavar uma louça. Lavar uma louça é uma atividade que começa no ponto A, quando a louça tá toda suja, tá toda na pia, você lava, arruma e acabou, limpou. O ponto B é o ponto final, em que a louça tá guardada, tá limpinha, a cozinha já tá organizada. Ou seja, é uma atividade que tem começo, você faz, e ela acaba, encerrou por ali, não existe mais lavar louça naquele momento. Agora, aprender uma língua ou desenvolver qualquer habilidade corporal, seja ela uma língua, uma dança, um esporte, um instrumento musical, não importa qual seja a sua atividade aqui, vai valer essa regra também. É uma atividade que começa no ponto A, quando você não sabe nada, você é um iniciante, e olha só, ela não acaba, não tem fim. Aprender uma habilidade corporal como o inglês, como aprender um idioma, é uma habilidade que não tem fim. Simplesmente você, enquanto estiver vivo, enquanto você quiser fazer, dá pra você melhorar. Você consegue tocar um violãozinho em 6 meses, mas você também consegue ser um baita de um violonista em 10 anos de instrumento. Então, essa é a ideia. Sempre dá pra ir mais longe. Sempre dá pra melhorar. É uma atividade infinita. Afinal, um idioma é infinito. Então, você acaba chegando a essa conclusão. Baseando nessa ideia de que é infinito, significa que eu nunca vou saber o suficiente? Não. Porque, na verdade, apesar de inglês e um idioma ser uma coisa meio infinita, você não precisa saber 100% dela para ser bom. Eu consigo falar para você aqui várias palavras do português que você não conhece, provavelmente. Por exemplo, defenestrar, idiosincrasia, sei lá. Coisas assim que você nunca imaginou que ia ouvir falar no português, existem e você não conhece. Ou seja, até na língua que você é fluente, existem coisas novas para aprender. Então você não precisa saber tudo para ser bom. Você consegue, por exemplo, com uma quantidade X de inglês, ter 80, 90% do que você vai encontrar, porque as outras coisas são tão raras, são tão específicas que não necessariamente você vai precisar. Por exemplo, você não ouve a palavra estetoscópio todos os dias, mas você ouve a palavra comer todos os dias, provavelmente. Ou seja, algumas coisas são mais comuns e mais importantes na língua do que outras. E você vai avançando e você ganha essa base das coisas mais importantes, então você fica bom sim e vai bem na maioria das situações, mesmo sem saber tudo, até porque saber tudo é impossível. Então vamos lá. Respondendo essa pergunta agora na prática, quanto tempo leva sabendo já que essa é uma atividade infinita? Simplesmente não tem como saber. Não tem como saber por quê. Quando você me pergunta quanto tempo eu vou demorar para ficar bom em inglês, eu não sei. Quanto você já fez até hoje, eu não sei como é que tá a sua rotina, quanto você está fazendo por dia, não sei o material e o método que você está usando. Então é impossível chegar nessa resposta porque eu não sei como é que estão os seus estudos. Outra coisa, mesmo que duas pessoas façam exatamente o mesmo método, durante exatamente o mesmo tempo, com o mesmo material, essas duas pessoas vão estar diferentes lá na frente. Porque essas são seres humanos são diferentes, um absorve mais rápido, outro mais devagar, um vai desistir no meio do caminho, é normal, é sempre assim, pessoas são diferentes e levam tempos diferentes. Então, o que eu vou sugerir para você de cara, antes da gente avançar aqui na nossa conversa, é o seguinte: pare de focar no resultado, pare de focar em quanto tempo vai demorar para você chegar lá, mas será que lá em abril do ano que vem eu vou estar bom? Pare de focar nesse resultado e foque no que você pode fazer hoje, ou seja, foque no que está no seu controle. Então, eu acredito que matematicamente, né, a maioria das pessoas que chega para mim e me pergunta: mas quanto tempo leva para eu aprender inglês? Eu tenho certeza que no último dia, ou até mesmo na última semana, essa pessoa não fez nada para melhorar o inglês dela. Então, passa mais tempo preocupado em quanto tempo vai demorar, pesquisando sobre quanto tempo vai demorar para ficar bom, do que
indo lá e aprender a próxima estrutura, indo lá e aprender a próxima frase que você tem que saber, por exemplo, fazendo alguma coisa hoje que realmente mude o seu inglês. Ok? Então, foque no que está no seu controle, ou seja, foca no processo. Você está aí no chat já assistindo ao vivo, ou você está aí no chat que vai comentar depois nos comentários desse vídeo, já manda aí no chat, foca no processo. Aqui, a nossa fiel placa de parede, que inclusive os alunos lá do portal têm a oportunidade de receber. Foca no processo. Porque é isso que está no seu controle. Você não está no seu controle o quão bom você vai estar daqui a um ano, mas está no seu controle o que você pode fazer hoje para melhorar o seu inglês. Beleza? Então, Vinícius, já que não dá para ter uma resposta exata, você consegue pelo menos me dar uma média? Você consegue pelo menos me dar uma, sei lá, um número mais ou menos aí com margem de erro que vai demorar? Eu vou tentar fazer aqui, vou tentar te ajudar aqui a chegar mais ou menos nessa média. Pra gente ter essa média, vamos se basear no que você tinha quando você começou a aprender a sua própria língua. Vamos lá. Você nasceu, provavelmente você nasceu no Brasil ou algum outro país falante de português, e você começou a aprender português lá com sua família, com as pessoas ao seu redor, seus pais e assim por diante. Você demorou mais ou menos 2 a 3 anos para começar a balbuciar e falar algumas palavras soltas. Lá nos 2 anos você já está formando umas frases simples, mas assim, os primeiros 2 anos da sua vida você simplesmente ficou em silêncio ou falava umas coisas sem sentido. E começou a entender alguns sinais. Quando alguém apontava para aquele ser gigante que te dava comida e falava mamãe, você começou a perceber que aquele ser se chamava mamãe, né? Coisas assim. Ou seja, você demorou aí uns 2 anos para ter frases básicas, assim, palavras e comandos básicos da sua língua. E ainda com muitos erros de pronúncia, muitos erros de construção de frase natural. Isso foi o que aconteceu quando você estava começando a aprender a sua língua. Você hoje, como adulto eu tô assumindo já uma pessoa de 14 anos mais, tá? Pessoa que já tem a cabeça pronta para aprender habilidades novas. Se você tem menos de 14 e quer aprender, também não tem nada de errado com você, tá? Foi só um exemplo. Você entendeu o que eu quis dizer, você não é mais criança. De qualquer forma, você como adulto hoje, você vai levar uns 2 anos só para ter frase básica, só para saber coisas básicas sobre a vida em inglês? Não, você não vai levar esse tempo porque você sabe o conceito das coisas. Então, por exemplo, se eu falo para você que shark em inglês significa tubarão, você sabe o que é um tubarão. Você consegue imaginar a imagem de um tubarão, né? Então, eu não preciso te explicar o conceito de um tubarão. É só eu falar que isso significa isso, você entendeu, tá tudo bem. A criança não sabe nem o que é um tubarão, né? Ela nunca nem viu esse conceito na vida dela. Então ela tem que entender o conceito das coisas. Então, pro adulto é mais rápido, né? Existe essa crença que, mas quando eu era criança eu aprendia melhor. A criança aprende línguas muito melhor do que o adulto. Porque até os 7 anos, sei lá, a criança tem uma habilidade absurda de aprender que a gente perde quando é adulto. Na verdade é o contrário, você aprende melhor quando você é adulto porque você sabe muito mais coisas sobre a vida. O que você ganha, na verdade, quando você é adulto é uma resistência. Quando você cresce, você começa a criar uma resistência muito grande. A criança aceita demais. Olha só, a criança aceita tudo. Você pega lá o leite, chama de leite, ela aceita que o nome daquilo é leite. O adulto não. Você fala, essa frase é isso. Mas aí vem as perguntas. Mas por que a frase não é construída de tal jeito? Mas na minha língua é diferente. Não deveria ter tal peça aqui em vez da outra? A gente começa a criar umas amarras na nossa própria língua que meio que deixa a gente mais lento na língua que a gente está tentando aprender. Então, se você se desprende dessas amarras, não fica questionador demais, não fica resistente e aceita, você simplesmente sempre aceita e repete o que você está fazendo ali, o que você está aprendendo, as coisas fluem melhor. E aí você tem o melhor dos dois mundos. Você volta a aceitar como quando você era criança e ainda assim você sabe o conceito das coisas, então fica muito mais tranquilo para você poder aproveitar bem os seus estudos. Então vamos lá. Qual nível de inglês você teria mais ou menos com 1 ano focado lá estudando todos os dias? Você só ia estar nas frases básicas ainda? Não. Em 1 ano, tendo bastante contato com o inglês, o máximo que você puder, seguindo o método lá frequente de 2 estudos ativos e 7 estudos passivos na semana, igual eu explico nesse vídeo aqui, nessa aula aqui que você pode assistir no meu canal do YouTube, como fazer isso. Em 1 ano você vai estar com um nível legal, você já vai estar começando a entender legal, mas você ainda não vai falar bem. Em 1 ano, você ainda não vai falar bem, tá bom? Você vai travar, você vai ter uma pronúncia estranha comparado com a do nativo, o que tá tudo bem, porque você não é nativo, mas não vai ser uma pronúncia igual a do nativo, você vai travar e você vai sentir que tá faltando peça ainda no que você tá ouvindo, então você ainda não vai estar bom em 1 ano. Em 2 anos, você vai estar entendendo legal, mas você ainda vai errar ao falar. E na verdade,
Isso aqui ainda vai acontecer até o fim da sua vida. Você nunca vai falar tão bem quanto um nativo, porque um nativo tem matematicamente mais tempo de contato com a língua do que você. Então, aceita isso primeiro. Em 2 anos você vai estar lá chegando no intermediário. Aqui, ó. Isso aqui a gente pode chamar de chegando no intermediário. Então você tá aí, estudando há mais ou menos 6 meses e acha que você tá no intermediário, você ainda não tá não. Porque o intermediário é aquele que entende quase tudo que ouve, assim, 90% do que você ouve você entende, você é o intermediário. Só que ainda não fala tão bem, você fala umas 3 frases, já tem erro, você trava, demora para pegar as palavras e tudo mais, isso é o intermediário. Agora, em uns 4 anos, você vai entender quase tudo do que você ouve, eu vou colocar 99%, porque palavra nova sempre vai ter, você entende tudo que ouve e fala bem. Só que olha só, mesmo falando bem, em uns 4 anos, a sua pronúncia nunca vai ser igual à da nativa, tá bom? Eu vou inclusive comentar mais sobre pronúncia hoje ainda, mas eu preciso que você entenda uma coisa. Quando eu tô colocando esses números aqui, eu tô assumindo que você tá tendo uma rotina de estudos com consistência, ou seja, toda semana você não deixa passar a semana sem ter contato com seus estudos e consumindo o máximo que você puder. Esse consumindo o máximo que você puder de inglês seja com os filmes e séries que você gosta, seja com os livros que você está lendo, os podcasts que você está ouvindo, os vídeos do YouTube que você está assistindo, não importa. Mas consumindo o máximo que você puder. Eu tô assumindo que você está sendo um estudante consistente aqui. Você está consumindo o máximo que você puder e que está tendo consistência nos estudos. Em 1 ano você vai começar a entender uma parte do que você está ouvindo, mas ainda não vai falar bem. Em 2 anos você ainda vai estar errando e travando muito para falar, mas você vai estar ouvindo legal. Quase tudo que você ouve você entende. Em uns 4 anos você fala legal e entende assim tranquilamente. Assim, ouvir inglês é quase tão normal quanto ouvir português. Em 4 anos dá para chegar nesse nível. De novo, assumindo que você vai ser uma pessoa consistente. Agora, qual que é o problema? Essa palavrinha-chave aqui, ó, consistência. Eu vou falar um segredo para vocês. No mundo, existem mais desistentes do que fracassados. Você sabia disso? Existem mais pessoas que não fazem as coisas porque elas param no meio do caminho do que pessoas que fazem e não conseguem. Então, você escolhe se você quer ser uma pessoa desistente ou se você quer pagar para ver o que vai acontecer lá na frente sendo uma pessoa consistente. Ok? Porque é o seguinte... Se você quer falar inglês hoje, esquece, assim, domínio da língua e conforto por uns 3 anos. Não dá. Assim, de verdade, não dá. E eu sei que é triste não dar, mas não dá. É o que é. E assim, existem algumas coisas de aceleração que você consegue fazer para dar um boost aí, melhorar muito em alguns meses. Dá para fazer. Mas o seu cérebro, ele precisa de uma habilidadezinha chamada memória muscular. Memória muscular é o seu superpoder, assim. Memória muscular é uma das coisas mais incríveis do que é inerente ao ser humano. Porque você, por exemplo, consegue falar através de memória muscular. Você dirige por memória muscular. Você lava uma louça ou faz comida, se você está acostumado, através de memória muscular. Pensa aí em qualquer coisa que você faz, seja digitar sem olhar. Isso é memória muscular. E assim, domínio da língua e conforto só acontece quando você começa a desenvolver memória muscular com aquela língua. Ou seja, eu não estou pensando para falar, eu simplesmente falo. Eu não estou raciocinando demais para escrever, eu simplesmente escrevo. Eu tenho uma coisa que eu quero passar e essa coisa sai dos meus dedos ali. Isso é memória muscular. E para acontecer isso, o seu cérebro precisa de tempo. Então, algumas pessoas vão levar menos do que esse tempo para poder ficar muito bom. Outras pessoas vão levar mais. Outras pessoas vão fazer por 6 anos e ainda não vão estar entendendo quase tudo do que houve. Isso é inerente ao ser humano. É por isso que essa não é uma pergunta muito produtiva, porque não tem como saber a não ser que você faça. Então gasta menos tempo pesquisando quanto tempo vai demorar e quanto tempo você vai precisar investir e mais tempo fazendo na prática, porque aí você descobre, ok? Agora pensa numa coisa, por que as pessoas estão dispostas a demorar 4 anos dentro de uma universidade, fora 2 anos antes da universidade, fazendo cursinho, estudando, se preparando para a universidade, ou seja, já vamos somar 2 mais 4, dá 6 aí, para depois desses 6 anos você ainda ser só mais um profissional inexperiente. Por que as pessoas aceitam fazer isso quando é sobre o mercado de trabalho, mas quando é uma língua nova, que demora tanto quanto? Não, essa aí eu quero em 3 meses, essa aí eu sou o Superman, eu quero em 3 meses. Você não vai conseguir em 3 meses, não adianta. Então aí vem a pergunta, mas Vinícius, mas dá para melhorar muito em 3 meses? Dá. Dá para você melhorar muito em 3 meses. Dá para você melhorar pra caramba em 6. Mas ainda vai faltar muita coisa. Então não se prenda a isso.
Se prenda ao que eu vou fazer hoje para melhorar um pouco mais. Então, isso aqui que eu tô falando vale para todas as pessoas? Não vale, porque como eu falei para você, cada pessoa tem uma velocidade, cada pessoa tem um tempo que demora para absorver as coisas. Então, partindo do pressuposto que você vai ser uma pessoa com consistência e vai consumir o máximo, ainda assim, tem que ver se para uma pessoa vai ser mais rápido, mais devagar, enfim. Não dá para ter essa resposta exata. Mas, de qualquer forma, não é só porque demora, e assim, demora mesmo, não é só porque demora e você precisa ser uma pessoa comprometida, que não significa que vai ser chato. Os seus estudos não precisam ser chatos. Os seus estudos podem ser legais. Sabe por quê? Não é assim, um dia eu não entendo nada e no outro dia eu acordo entendendo tudo. Não, é uma escada, é gradativo. Cada dia é um pouquinho mais. Ou seja, você já consegue começar a aproveitar o inglês mesmo durante seus estudos. Ou seja, você está lá, por exemplo, há uns 6 meses estudando. Ainda falta uma boa caminhada para você. Mas caramba, você já começa a entender umas coisas que você escuta. Você lê uma placa, lê um sinal, o título de um livro e você entende. Você já começa a perceber, caramba, tá acontecendo. Tá dando certo. Algum dia você vai ligar um vídeo aí no YouTube e você vai dar a sorte de... Tudo que ele falar ali, você deu a sorte de já saber. E você vai entender o vídeo inteiro, mesmo tendo, por exemplo, 6 meses de estudo. Isso vai acontecer, ou seja, você já começa a aproveitar a língua e sentir os efeitos de saber a língua durante os seus estudos. Depois de 3 meses, depois de 6 meses, depois de 1 ano, depois de 2. Você já vai estar aproveitando. O fato é, você vai estar aproveitando em cada vez mais. Cada mês que passar, você vai estar aproveitando cada vez mais. Ok? Agora, Vinícius, mas como é que eu vou saber? Como eu sei se eu já sei? Tipo assim, como eu sei em que nível eu tô? Como eu sei se eu já sou intermediário? Como eu sei se eu sou básico? Ué, não tem nenhuma prova que vai te contar isso. O que vai te mostrar isso é, liga aí um vídeo, vê se você entende bem, se você se sente confortável. Entendeu quase tudo do que você escutou? Legal, você tá aí mais ou menos no intermediário. Você consegue fazer essa medição, mas mesmo assim, título pra quê? Pra que você quer o título de intermediário? Pra que você quer... Ah, eu preciso fazer esse testezinho aqui pra eu ter o título de avançado. Pra que você quer esse título? Você vai provar pra quem isso aí? Você não faz nada com isso. A única coisa que você realmente se beneficia é do inglês na prática, do inglês de verdade. Então, se desprenda desses títulos de teste pra saber em que nível você tá, de ficar se perguntando se você já sabe o suficiente, simplesmente vai lá e usa a língua. Aprende mais, consome mais, mesmo que você ligue a legenda, vai consumir. E você vai começar a ser o seu próprio termômetro se você está aprendendo mais ou menos, ok? Agora o fato é o seguinte, eu já falei o fato é o seguinte algumas vezes aqui, então vou falar mais um. Saber inglês, mandar bem em inglês, você mandar bem numa conversa, conseguir se virar quando você precisar ir no restaurante, falar com o policial na rua, não importa, assim, não significa que você vai ter o vocabulário para algumas situações específicas. Porque existem algumas coisas que só você estando dentro daquele universo de palavras que você vai saber. Por exemplo, eu sou fluente em inglês, mas não consigo ler sobre astrofísica em inglês. Isso é normal? Isso é completamente normal. Aqui eu não estou falando de, por exemplo, um postzinho falando sobre o espaço que qualquer pessoa comum lê. Não estou falando disso não. Eu estou falando, por exemplo, um documento sobre faculdade do tema de astrofísica em inglês. Isso tem tanta palavra técnica, específica e vocabulário só de quem está nesse mundo, só essas pessoas conhecem, que você, mesmo se fosse fluente em inglês, mesmo que fosse nativo em inglês, ainda assim você não ia entender tudo que estava ali. Por quê? Vocabulário específico. Minha mãe é enfermeira. Ela chega em casa falando um monte de coisas sobre enfermagem, muitas vezes. Direto ela estava contando histórias de enfermagem. Ela falando ter nomes de ferramentas, de processos de cirurgias e nomes de remédios que eu não faço a menor ideia do que ela está falando. E ela está falando português. Só que por que eu não sei? Porque eu não sou enfermeiro. Então, não se frustre por causa de vocabulário específico. Ah, Vinícius, eu fui assistir uma série lá e eu não entendia os nomes das peças, eu não entendia os nomes das coisas, dos veículos da série. Uai, é porque é um vocabulário específico da série. Você só vai entender aquilo se você estiver imerso naquela série. Por exemplo, é igual você ir assistir Pokémon e ficar frustrado porque não lembra o nome dos Pokémons. É só quem é fã de Pokémon e conhece Pokémon muito que sabe o nome de todos, né? Então, lembra disso, vocabulário específico vai acontecer. Então, quando você não entender alguma coisa porque é específico de algum universo de palavras, não se frustre por isso. E, na verdade, não se frustre por não saber algo. Não se frustre também por esquecer. Porque, cara, se frustrar por esquecer alguma coisa é igual você se frustrar porque tá com fome. Vai acontecer você gostando ou não.
Porque vai acontecer, você é ser humano, em algum momento vai dar fome. Em algum momento você vai esquecer as coisas. Você não é uma máquina que você baixa, você estuda e depois você vai lembrar de tudo. Não é assim que funciona. Você vai esquecer. Língua é lembrar, esquecer, lembrar, esquecer, lembrar, esquecer, lembrar, esquecer, até que vai chegar um ponto que você não esquece mais. Só que aquilo lá que você não esquece mais, em compensação, as coisas novas que você está vindo, você vai continuar esquecendo. Ou seja, esquecer faz parte, não lembrar de algo faz parte, não saber algo faz parte. O que você pode fazer é comemore o que você lembrou. Você foi ler o título da capa de um livro e entendeu o que está ali, lembrou as palavras que você já tinha estudado? Comemora isso. A frase tinha 5 palavras, você entendeu 4 palavras da frase, faltou uma pecinha só que você não entendeu. Aí, em vez de se frustrar porque você não entendeu aquela pecinha, caraca, você entendeu 90% da frase, 80% da frase, isso é incrível. Comemora o que você lembrou, comemora o que você entendeu, em vez de se frustrar pelo que você não entendeu. Ok? Por que eu tô falando tudo isso? Porque são frustrações e são coisas que você vai sentir naturalmente nos seus estudos. Porque eu falei pra você, ó, demora, né? Falei pra você aqui, demora. E já que demora, em tanto tempo assim, em algum momento você vai passar por alguns sentimentos, por algumas frustrações, né? Frustrações entre aspas, né? Porque são completamente naturais. Então por isso que eu já tô te adiantando. Já que demora muito, você vai ter dias motivados, dias desmotivados. Vai ter dia que você vai lembrar de tudo, vai ter dia que você vai esquecer de tudo. Vai ter dia que você vai ligar um vídeo e vai entender tudo, vai ter dia que você vai ligar um vídeo e não vai entender nada. Tudo isso vai acontecer. Mas assim, não significa que você não é bom e que você não está aprendendo. O fato é que você não consegue perceber essa melhora, perceber que você está aprendendo de uma semana para outra. Você só percebe melhora de um semestre para o outro. Eu vou colocar um semestre, porque se eu coloco de um mês para o outro, ainda pode ser um tempo curto, tem meses mais lentos, meses mais rápidos. Trimestre, podia até ser trimestre aqui. Mas você só percebe melhora numa língua, assim, dá uma faixa aí de 6 meses. Olha só para 6 meses atrás, aí você vai ver que melhorou. Porque se você fica focando em, nossa, mas eu tô da semana passada para cá eu não tô sentindo melhora, você não vai sentir mesmo. Não dá para sentir, é porque é uma gotinha no balde. O balde não enche de um minuto pro outro, ele só vai encher se você deixar lá 3 semanas a água pingando dentro do balde. Aí você percebe que encheu. Tá bom? Então vamos lá. Com tudo isso em mente ainda, o que a gente chega de conclusão aqui? Parte final, assim, chega à conclusão de tudo que eu falei, que eu já tô ficando até com a garganta seca aqui. Já que não tem como saber quanto tempo você vai levar para ficar bom, e até esse bom é relativo, porque o que é fluência para um não é fluência para o outro. Um dia você vai entender tudo, no outro dia você não vai entender nada. Até essa fluência é relativa. Então já que fluência é relativo, não tem como saber quanto tempo vai demorar para chegar lá, e independentemente do tempo exato, vai demorar, então não se preocupa com isso e foca no que está no seu controle hoje. Então vou deixar um desafio para você que está assistindo essa aula, para você que está assistindo esse encontro, que é, coloca aí nos comentários o que você vai fazer hoje para melhorar ativamente o seu inglês. De fato, fazer alguma coisa hoje para saber mais palavras novas, frases novas, sei lá, conta aí, eu vou assistir alguma aula da sua série interpretando frases e aprender frases novas. Ou então, vou assistir um pouquinho da série que eu tô assistindo lá para poder melhorar a minha escuta e ter mais contato com o inglês. O que você vai fazer hoje, ativamente, para melhorar o seu inglês? Só que hoje não é o suficiente. Tem que acordar amanhã e falar de novo. O que eu vou fazer hoje para fazer? Só que ainda assim, 2 dias não é o suficiente. Tem que ser um mês atrás de outro mês, atrás de outro mês, atrás de outro mês, fazendo isso. Se você for uma pessoa consistente, você vai chegar lá, tá bom? Porque olha só, o falante de inglês é o iniciante que não desistiu. É isso aí. Porque uma coisa é verdade. Se você não parar, 1 hora você vai ficar bom. 1 hora você vai sentir que vai ficar bom, tá bom? Porque lembra, existem mais desistentes no mundo do que fracassados. Então, não seja um desistente. Faz e lá na frente paga pra ver. Você vai ter uma surpresa agradável. Foca no processo, menos no resultado. O que tá no seu controle hoje para melhorar o seu inglês? Me conta aqui embaixo, beleza? Então eu espero que você tenha gostado desse encontro, que ele tenha te trazido sacadas novas, tenha te trazido coisas boas que você vai levar para os seus estudos. Eu vou te sugerir aqui agora algumas coisas. Para você que vai começar a dar os seus primeiros passos do inglês mesmo, agora você já quer ir para suas primeiras frases, tem aqui no meu canal do YouTube a série Primeiras Frases em Inglês. Você pode assistir essa série clicando aqui em cima. Eu vou deixar ela como recomendado no meu YouTube para você dar os seus primeiros passos, fazer seu alicerce, a base de inglês com suas primeiras frases e palavras. É ideal para quem está começando. E se você quer saber como fazer essa rotina que eu falei para você de estudo ativo e passivo aqui, ó, uma rotina de estudos com consistência, que é 2 vezes por semana aprender coisas novas, mas todos os dias revisar,
Eu tenho uma aula completinha aqui no canal também, explicando como faz isso na prática, você pode assistir clicando aqui em cima. Então, mão na massa, não seja um desistente, tenha consistência, porque consistência é a coisa mais importante de tudo. Mais importante do que o método que você está usando, mais importante do que há quanto tempo você está estudando, mais importante do que qual material você está usando, consistência é mais importante que tudo isso. Ok? Então, mão na massa, hashtag demora mesmo, mas não significa que porque demora precisa ser chato. Aproveite os seus estudos e te vejo lá na Fluência.